Você sabia que um grupo formado por 5 países em desenvolvimento controlam mais de 25% do PIB mundial, tem mais de 40% da população do planeta, 4 membros estão entre as 10 maiores nações em área territorial do mundo e possuem a maior força de trabalho mundial? Esse grupo econômico possui um grande potencial, guardando diversas riquezas e acumulando um grande poder de barganha internacional, podendo desbancar muitos países já desenvolvidos e consolidados, com especialistas botando em jogo o protagonismo dos Estados Unidos e da União Europeia, apostando no surgimento de uma nova ordem mundial, liderada pelos BRICS. E nesse vídeo você vai entender a fundo quem são os BRICS e o que está por trás desse grupo de países. Mas antes, uma breve apresentação dos presidentes e os líderes de cada país até o momento que gravo esse vídeo. E é claro, se gostar do conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. A palavra BRICS é um acrônimo, ou seja, a junção das iniciais de palavras que formam outro termo. Foram juntadas as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você deve estar em dúvida com o S da África do Sul, mas isso é porque o nome está em inglês, sendo South Africa. Tudo isso começou com a ideia do economista-chefe do Goldman Sachs, Jim O'Neill, em um estudo de 2001 intitulado Building Better Global Economics BRICS, com um S minúsculo no final, para designar o plural de BRIC, pois no início a África do Sul não fazia parte da ideia, ela só foi fazer parte do grupo em 2011. Mesmo assim, nesse vídeo, ela vai ser deixada um pouco de lado, pois é a menor e a mais isolada do grupo. Para se ter uma ideia, quando ela entrou, sua economia equivalia só a 1/4 da economia russa. Sua entrada foi incentivada principalmente pela China, que tinha interesse de entrar no continente africano, e uma das formas foi o estreitamento da relação com a África do Sul. E é importante frisar que os BRICS não são um bloco econômico, eles atuam como um grupo econômico, sendo algo mais informal, não tendo grandes acordos firmados. O grupo passa a ser muito usado para interesses em comum entre os membros, mas com certeza, se os BRICS firmarem no futuro um bloco sólido, iremos ver o surgimento de uma nova ordem mundial. Esses 5 países não parecem ter muito em comum, mas o principal ponto é que são economias em desenvolvimento e que, a partir das projeções demográficas, modelos de acumulação de capital e crescimento de produtividade, o economista Jim O'Neill acreditava que esses países ameaçavam e podiam superar as economias das 6 nações mais ricas a partir de 2050. Mas você deve estar curioso para saber o que os BRICS têm de vantagem em relação aos outros países. E é impressionante os números que eles conseguem atingir quando são somados e comparados com o resto do mundo. Como dito no início, eles têm mais de 40% da população do planeta, os principais membros estão entre as 10 maiores nações em área territorial do mundo e possuem a maior força de trabalho do planeta. Além disso, possui o maior potencial de consumo da Terra. Para se ter uma ideia do ritmo de crescimento desses países, em 2003, os BRICS respondiam por 9% do PIB mundial. Em 2009, esse valor aumentou para 14%. Em 2010, o PIB conjunto dos 5 países, incluindo a África do Sul, totalizou 11 trilhões de dólares, ou 18% da economia mundial. E hoje, eles controlam mais de 25% do PIB mundial. E agora vamos abordar a fundo o tipo de produção desses países, onde eles se destacam. E o primeiro ponto citado é o setor que os BRICS lideram em disparada. A produção de alimentos, que também pode ser entendida como a agricultura e a pecuária, é dominada em peso pelos BRICS. Entre os 5 maiores produtores agrícolas do mundo, apenas o segundo lugar, os Estados Unidos, não fazem parte do grupo. Em todos os alimentos mais consumidos no mundo, pelo menos 3 países do BRICS estão entre os maiores produtores. Começando com o alimento mais consumido no mundo, o leite e seus derivados estão na dieta de pessoas por todo o planeta. Entre os 6 primeiros colocados, 4 são os principais membros dos BRICS. No caso do trigo, os 3 maiores produtores são a China, com 134 milhões de toneladas, Índia, com 98 milhões de toneladas e a Rússia, com 85 milhões de toneladas. Na produção de arroz, a China também lidera, com 211 milhões de toneladas de volume de produção por ano. A Índia vem em segundo lugar, com 158 milhões de toneladas de produção anual. O Brasil é o terceiro maior produtor dos BRICS,
com 10 milhões de toneladas e ficando em 9º lugar no mundo. Na carne bovina, se destacam o Brasil, Índia e China, sendo o 2º, 4º e 5º maiores exportadores. Embora o Brasil seja o 2º maior produtor, ele é o maior exportador do mundo. Com esses poucos exemplos, já dá para ter uma noção do protagonismo dos BRICS no setor de alimentação, com eles sendo líderes em praticamente todos os nichos de alimentos. O Brasil se destaca em específico na exportação e produção de soja, carne de aves, carne bovina, café, cana-de-açúcar, laranja, milho e muitos outros produtos. Outro ponto que está ligado à produção de alimentos são os fertilizantes, com a Rússia e a China sendo os maiores exportadores. O nosso país é um dos maiores importadores do mundo, oscilando entre os 3 primeiros colocados. Esse fato fez com que até o presidente do Brasil fosse negociar na Rússia o envio para o Brasil em meio às escaladas de tensões entre Rússia e Ucrânia. A produção energética dos membros também se destacam, com o gás natural, carvão mineral e o petróleo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o cartel do petróleo. Um ponto é que o áudio do vídeo ficou um pouco baixo, mas o conteúdo está excelente. Vou deixá-lo nos cards no final se você quiser assistir. A matriz energética do mundo ainda é composta em sua maioria por fontes não renováveis, e as 3 principais são largamente produzidas pelos BRICS. Na produção de petróleo se destacam Rússia em 2º lugar no ranking e o Brasil em 8º. Na produção de gás natural, os destaques vão para a Rússia e a China. A Rússia é o 2º maior produtor, perdendo só para os Estados Unidos, mas tem as maiores reservas de gás natural conhecidas, e é a maior exportadora, com os principais clientes sendo os países europeus. Mas devido ao conflito com a Ucrânia e a dependência europeia desse gás, principalmente da Alemanha, fez o gás se tornar uma arma, com os russos diminuindo a exportação para gerar uma crise energética na Europa. As coisas estão tão sérias que ocorreu uma possível sabotagem em um dos gasodutos. Com isso, a Rússia procurou outro cliente, a China, a 4ª maior produtora e que recentemente descobriu novos poços de gás. Mesmo assim, o país ainda é um dos maiores importadores de gás natural do mundo. Isso se deve a um imenso crescimento de consumo na última década e a um aumento de 13% em 2021. Para suprir essa necessidade, o país desenvolveu um plano com a Rússia, o que estreitou os laços entre os países e amenizou os embargos econômicos do Ocidente na economia russa. Outra fonte de energia é o carvão mineral. Sua produção é dominada inteiramente pela China, correspondendo por quase 50% da produção em todo o planeta e sendo consumida pelo próprio país. A produção industrial transforma a matéria-prima em produtos de alto valor agregado, e podemos afirmar que praticamente a China virou a indústria do mundo. Quem nunca viu o Made in China em algum produto que comprou? A partir de 1978, a China iniciou uma série de reformas econômicas e, em virtude da mão de obra barata, centenas de empresas estrangeiras foram atraídas para o país, tornando uma verdadeira potência exportadora. Recentemente, a China teve o melhor desempenho, mantendo-se como o maior produtor industrial do mundo. A participação chinesa na produção mundial subiu de 29,43% em 2019 para 31,28% em 2020, e sendo quase 2 vezes maior que o 2º colocado. Ainda tem muitos pontos favoráveis para os BRICS, como a produção de minérios, com destaque no ferro, estando 87,5% na mão de China, Rússia, Brasil, Índia e Austrália, com só o último país não pertencendo ao grupo. Já o alumínio, China, Rússia e Índia controlam praticamente 2/3 do que é produzido no mundo. E ainda existem os metais terra-raras, com a extração e a exportação dominada pela China. Mas como nem tudo é perfeito, os países do grupo também enfrentam problemas. A Rússia hoje é o país mais sancionado do mundo, devido à guerra, sendo até excluído do sistema SWIFT, forçando a Rússia a estreitar as relações com os BRICS. Segundo o próprio presidente russo, o comércio com os países dos BRICS aumentou 38% em meio às sanções e à guerra na Ucrânia, principalmente com a China e a Índia. Mesmo assim, com essa ajuda, não sabemos o que esperar de desfecho para esse conflito. A China está voltando a crescer, mas mesmo assim, especialistas não esperam uma grande retomada em sua economia, ainda com a guerra comercial com os Estados Unidos, deixando o cenário ainda mais incerto. Internamente, a China enfrenta empecilhos desconhecidos pela maioria, e eu expliquei isso no vídeo A Queda da China e dos Estados Unidos. A Índia vem se destacando economicamente, e espera-se que ela supere a China como o país mais populoso do mundo em 2024. O país possui a população mais jovem do mundo. No entanto, de acordo com a OCDE, mais de 30% estão desempregados, sem acesso à educação ou treinamento.
O país também sofre com um PIB per capita baixo. Aproximadamente 25% da população ainda vive abaixo da linha da pobreza e as desigualdades são muito fortes. 1% da população mais rica possui 53% da riqueza do país. Outro ponto em comum dos BRICS é que todos enfrentam problemas de desigualdade, pobreza e muitos fatores sociais. Por outro lado, esses países apresentam sucessivos aumentos no IDH, PIB e renda per capita, o que não é diferente no Brasil. Nosso país foi o que apresentou uma das piores métricas nas últimas décadas, sofrendo com crises de gestão, política e fiscais. Mas recentemente o Brasil começou a apresentar resultados satisfatórios em alguns setores da economia, e existe uma janela incrível para ele se destacar em meio aos BRICS, pois as economias da Rússia e China enfrentam crises internacionais. Mas para isso, precisamos estabelecer o nosso ritmo de crescimento. Mas agora eu tenho uma pergunta para você. Na sua opinião, o que precisa ser feito para o Brasil se destacar internacionalmente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Deixe o like e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos de qualidade como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.